Olá, Ricardo, boa tarde. Tudo bem, Rosimar? Boa tarde. Boa tarde a todos que vão assistir aí o estudo. Boa tarde a todas e todos. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece. Nós convidamos a todas e todos para buscarmos agora a sintonia com esse mundo maior, com esse campo vibracional que se abre de amor. E agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudos. Que as obras de Leon Denis possam trazer para cada um de nós, dentro das nossas necessidades, o aprendizado que precisamos. Agradecemos a Deus, agradecemos aos bons espíritos, aos mentores de nossa casa, aos nossos mentores particulares. E, em especial, agradecemos a Leon Denis, que traz com carinho, com simplicidade, mas com muita profundidade, os ensinamentos da codificação. Muito obrigada, que a nossa parte de estudos seja proveitosa e intuída pelos espíritos de luz. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 da obra Giovana. Nós, semana passada, fomos tendo aí, né, contato com esse capítulo, já há 2 semanas que a gente está estudando, né, já vimos bastante coisa, e hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho. Nós paramos na página 62, no primeiro parágrafo, não é isso? Então, vou começar a fazer a leitura aqui. Se você quiser comentar alguma coisa, só você falar, tá bom? Quais são as necessidades corporais dos habitantes desses mundos? Eles estão conversando, né? E a Giovana vai dizendo que durante o sono do corpo físico, algumas vezes, ela vai sendo levada a outros mundos e ela vai descrevendo esses mundos, né? Quem ainda não ouviu o último estudo, vale a pena voltar um pouquinho para poder acompanhar com mais clareza. Então, ele pergunta, né, quais são as necessidades corporais dos habitantes desses mundos. E a Giovana vai dizer assim, são quase nulas, não conhecem nem o frio, nem a fome e quase nem a fadiga. Sua existência é bem simplificada. Empregam-na em instruir-se, estudar o universo, suas leis físicas e morais. Prestam a Deus um culto magnífico e desenvolvem em sua honra os esplendores de uma arte desconhecida aqui embaixo. Mas a prática das virtudes é seu principal objetivo. A miséria, as doenças, as paixões, a guerra são quase ignoradas nesses mundos. São estadias de paz, de felicidade, de que não teríamos nenhuma ideia em nosso globo de ferro e lágrimas. Então, é para lá que vão os homens virtuosos quando deixam a terra? Há muitos degraus a percorrer antes de obter a entrada nesses mundos. São as últimas escalas da vida material. Os seres que os povoam, para nós diáfanos e leves, são ainda grosseiros e pesados comparados aos puros espíritos. Quanto à nossa terra, é apenas um mundo inferior. É após ter aí vivido um número de existências suficiente para perfazer sua educação e seu avanço moral, que o espírito deixa para abordar esferas cada vez mais elevadas e revestir um corpo menos material, menos sujeitos aos males, às necessidades de toda sorte. Após um número incalculável de vidas, sempre mais longas e ao mesmo tempo mais suaves, crescendo em ciência e sabedoria,
esclarecendo-se, progredindo sem cessar, a sua alma abandona, enfim, as moradas corporais e vai prosseguindo no infinito o curso de sua eterna ascensão. Suas faculdades expandem-se, uma fonte inesgotável de caridade, de amor, a permeia. Ela compreende as leis superiores, conhece o universo, entrevê Deus. Mas, como estão longe de nós essas beatitudes, essas alegrias inefáveis. Devemos nós próprios elevar-nos a essas alturas sublimes. Deus nos deu os meios para tanto. Quis que fôssemos os artesãos da nossa felicidade. A lei do progresso não está escrita na nossa consciência? Não recuemos, portanto, ante as lutas, os sacrifícios, ante tudo aquilo que purifica, eleva e enobrece. Oh, se os homens quisessem saber, se eles se dignassem a procurar a verdadeira finalidade da vida, que horizontes se abririam ante eles. Como os bens materiais, estes bens efêmeros lhes pareceriam miseráveis, como os rejeitariam para apegar-se ao bem moral. A virtude que a morte não saberia retirar-nos e que só ela nos dá acesso às regiões bem-aventuradas. Vou dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar algumas questões que eu acho que são importantes, né? Então, como eu disse no início, antes da leitura, a Giovana vai descrevendo os lugares que ela consegue visitar, acompanhada de espíritos superiores, porque ela vai descrevendo lugares que não são parecidos com a Terra, são lugares diferentes. E é muito interessante, né? Porque quando ela vai trazendo essas percepções, a gente vai vendo que realmente ela está falando de mundos superiores à Terra. Ela não visita lugares, por exemplo, de sofrimento como é o nosso ambiente aqui, terrestre, né? O nosso planeta de provas e expiações. Aqui parece que é mais, quase chegando já no mundo final, vamos dizer assim, porque a gente tem muitas gradações, né? O mundo de provas e expiações, ele não é o mesmo do começo ao fim. Se a gente for pegar a história da humanidade, por exemplo, tirando os mundos primitivos, daqueles primórdios, quando começa o mundo de provas e expiações, ele é bem diferente desse mundo de provas e expiações que a gente está nele hoje. Então, a gente tem gradações dentro do mesmo mundo, vamos dizer assim. Então, parece que ela está no mundo de regeneração, e aí eu vou dizer que parece porque não é o mundo que eu conheço, né? Eu conheço até o mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, a gente vê que tem essas gradações. Então, por analogia, eu estou dizendo que parece que ela consegue visitar mundos de regeneração mais adiantados, que não estão no início dessa gradação. Perfeito o que você está falando. Inclusive, quando ela fala aqui, né, da ascensão, né, dos espíritos, ela comenta aqui: suas faculdades expandem-se, uma fonte inesgotável de caridade, de amor, a permeia. Ela compreende as leis superiores, conhece o universo, entrevê Deus. Quer dizer, esse mundo já é bastante adiantado. Nós não estamos falando de Jesus, porque Jesus é muito mais ainda. Então a gente pode ver como que Jesus chegou a ser esse espírito puro, que ele tem
condições de criar o planeta Terra. Ele foi autorizado por Deus para fazer isso aqui, né? Ela está mostrando a ascensão, que ela chega que ele entrevê Deus. Ele é muito mais do que a gente possa imaginar aqui. Agora, eu queria falar um pouquinho, Rosmar, quando ele pergunta, né, quais são as necessidades corporais dos habitantes desses mundos? Aí ela fala, são quase nulas. Não conhece nem o frio, nem a fome e quase nem a fadiga. Então, eu só quero falar um pouco aqui da questão da fome. O Kardec, numa revista espírita, de dezembro de 1858, é um pouquinho extenso, mas eu vou ter que dar uma lidinha só para a gente analisar um pouco aqui. Então, nessa revista espírita, tem a nota. A quem não conhece a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que os espíritos que, segundo eles, são seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós, que eles têm um corpo fluídico, é verdade, mas que não é menos da matéria, que, em deixando o seu envoltório, um momentinho só, carnal, certos espíritos continuam a vida terrestre com as mesmas vicissitudes durante um tempo mais ou menos longo. Isso parece singular, mas isto é, e a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais da vida material do que da vida espiritual. Situação frequentemente terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir, e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de ser saciada. O suplício mitológico do Tântalo acusa. Esse Tântalo, esse suplício mitológico do Tântalo, quer dizer, sofrimento daquele que deseja algo aparentemente próximo, porém inalcançável. Entre os antigos, um conhecimento mais exato do que se supõe do estado do mundo de além-túmulo, mais exato, sobretudo, do que entre os modernos. Então, a gente já pode ver daí que tanto a fome, tanto o frio, como a fadiga, a gente pode ver que é mais ou menos a questão do patamar evolutivo que eles estão. É muito apegado à matéria, então eles vão ter que sentir fome, vão ter que sentir frio, vão ter que sentir fadiga. E a gente sabe que os espíritos vêm de encarnação em encarnação e continuam apegados e não se desenvolvem, não aprendem, estão sempre tendo que encarnar outra vez por falhas, né, nos projetos reencarnatórios, e vão se apegando tanto que eles necessitam disso, necessitam de passar fome, necessitam de passar frio, ficam cansados, né? Faz parte dessa coisa da matéria, que eles uns demoram mais do que os outros a se libertar dessa situação, desse apego, dessa valorização ao mundo material, que não é o mundo. A gente vem aqui para aprender a desapegar, né? A entender como é que a gente é espírito, que a gente... Eu sou eu me vejo como um humano ou me vejo como um espírito imortal? A gente tem que, né, resolver bem essa situação. Como é que eu me vejo? Eu sou um humano ou sou um espírito imortal? Né? Pensando nisso, ele vai chegar à conclusão de que ele é um espírito, que ele vai voltar mais vezes para aprendizado, para evoluir, para a gente chegar nesses mundos que ela está falando aqui.
né? Esse é o objetivo nosso, de Deus, que criou a gente. O objetivo de Deus é que a gente vai evoluindo cada vez mais e chega cada vez mais perto dele. Uhum. Né? E é interessante, né? Porque quando você traz isso, é a gente pensar que o que a gente sente depois do desencarne está muito relacionado com aquilo que a gente constrói aqui, no mundo material, com aquilo que a gente, além de construir, com aquilo que a gente se afiniza aqui. Então, quanto mais a gente vai se libertando das amarras do mundo material, menos necessidades a gente vai tendo no mundo espiritual. E aí, eu vou entrar num tema, né, que a gente tem conversado sobre ele até no nosso grupo de estudos de segunda-feira, do Livro dos Espíritos, que é aquela questão que a gente não precisa deixar chegar no mundo espiritual para a gente aprender, para a gente desapegar, para a gente se modificar. É um engano quando a gente pensa isso. Por quê? Porque a gente pode ir fazendo esse movimento aqui. Esse que é o convite da reencarnação. O convite da reencarnação é para que a gente possa vivenciar as experiências da matéria, mas não se apegando a elas. Então, essa palavra que você traz, apego, ela é muito importante para a gente pensar. E eu acho que é um convite mesmo essa semana para que cada um possa refletir. Porque às vezes a gente fala muito, é fácil a gente falar do outro, né? O outro é apegado, o outro tem certas manias, o outro tem certos comportamentos, mas eu acho que, como você disse, já passou da hora da gente amadurecer, da gente se tornar um espírito adulto, que a gente não está mais na infância espiritual e nem na adolescência, entendendo aqui essa adolescência simbolicamente, né? Que a gente tem que pensar que é a infância espiritual e o crescimento espiritual, é a gente chegar na fase adulta de espíritos. Então, a gente parar com essas coisinhas tão pequenas que não permitem a nossa evolução moral, o nosso crescimento espiritual. Então, não é olhar mais para o outro. Isso é na infância. Vamos pensar numa criança, né? O que é esperado para uma criança no nosso mundo de provas e expiações? Porque as crianças também nos mundos evoluídos são totalmente diferentes. A infância lá é rápida, eles já nascem com consciência do que eles precisam aprender, então é bem diferente. E eu estou falando isso não é porque eu fui visitar nenhum mundo evoluído, nem porque eu tenho essa evolução, não. É porque a gente lê na literatura de obras sérias que eles trazem isso, né? Então vamos pensar, o que a criança faz no nosso mundo? Tem uns vídeos andando na internet, né, por aí, nessas redes sociais, que é assim, eles dão duas coisas para duas crianças, sei lá, dois pratinhos tampados. As duas destampam, a primeira coisa que as duas fazem é olhar para o outro. Deixa eu ver o que o outro ganhou. Isso é esperado da criança, a criança quer isso. E a gente, na infância espiritual, a gente faz isso. Mas agora já não dá mais para fazer isso, nós não estamos mais nessa infância mais. Então é preciso a gente começar a olhar para a gente. Que comportamentos que eu estou tendo que ainda estão me impedindo de evoluir, que estão travando o meu desenvolvimento moral. Quando eu começo a falar muito não sei, né, às vezes a gente pergunta, mas o que você vai fazer aqui na Terra? Não, não sei, tem um esquecimento, né? Não, mas a gente tem algumas.
alguns insights às vezes, né? Quando a gente entra nesse mundo do não sei, é porque talvez a gente também esteja numa zona de conforto muito grande, no sentido de, ai, tá bom assim. Nossa, estudar a doutrina espírita, dedicar um tempo todo dia, com disciplina, para buscar conhecimento, ai, não, ainda não, deixa para a próxima, né? E esse deixar para a próxima vai acumulando, porque se a gente está num processo evolutivo, se a gente deixa de caminhar hoje os 10 passos que a gente se comprometeu, amanhã a gente precisa caminhar 20. Se a gente não caminha, no outro dia a gente tem que caminhar 30. Então, é preciso a gente olhar para isso com mais compromisso, né? E Osmar, pode chamar. interessante isso que você está falando aí, que se fosse o nosso menino Frederico falando, ele falava, é óbvio, a questão do aprendizado aqui, da mudança aqui, está mais do que mostrado para a gente em tudo que a gente estuda, que a gente vem aqui para aprender, para se aprimorar, espiritualmente falando, né? É, como é que fala? Se a gente vem aqui, é somente para isso. Não tem outra coisa. Não é para gozar das coisas boas que existe no mundo, né? A questão da sensualidade, de tudo, de tudo. Ações de uma forma geral, né? Porque a gente está no mundo para viver as coisas do mundo. A gente não pode se isolar também, né? Sim, Então a gente vai viver as coisas do mundo, mas pensando nisso como uma experiência, até para a gente se conhecer e falar: isso eu não posso, isso eu não devo nesse momento, isso não me satisfaz mais. Mas, assim, eu entendo isso que você está dizendo, né? Mas a gente também está aqui para qual que é o nosso objetivo? Provar e expiar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Não quer dizer que a gente tem que experimentar as viciações. Quer dizer que a gente tem que lutar contra as viciações e experimentar novas formas de estarmos aqui. Porque essas formas que a gente está experimentando de se contaminar através da sexualidade, como você está falando, dos vícios, né, do alcoolismo, seja lá que for, da maledicência, da fofoca, porque não são só os vícios materiais que nos contaminam, né? Os vícios morais também, né? A corrupção, e a gente está falando aqui desde de eu me corromper numa relação de amizade, por exemplo. Nossa, eu vou colar no Ricardo, porque o Ricardo tem uma influência boa no campo jurídico e ele vai poder me ajudar num monte de questão que está pendente na minha vida. Isso é uma viciação moral que a gente tem, né? A gente se vincula ao outro por um interesse que é pessoal. Isso não é uma coisa mais bacana para os nossos dias, né? Então, isso que você trouxe é muito importante. No mundo espiritual, a gente também evolui, né? André Luiz é uma prova disso, de que a gente evolui no mundo espiritual. Mas é aqui que a gente vai vivenciar as verdadeiras experiências que a gente precisa para chegar no mundo espiritual e a gente se reabastecer, a gente retornar ou no mesmo mundo, vivendo novas experiências, ou em outros mundos mais adiantados também, né? então, isso tudo é importantíssimo porque o principal seria a evolução moral. A gente ter essas provas para a gente ultrapassá-las e sentir
que não é isso, não é esse o caminho, a gente tem que viver tudo, e a gente sabe que é possível você não usar disso. As provas que a gente tem, Francisco Cândido Xavier, apegado a nada, uma vida simples, só caridade. Eles davam numa mão aqui, ele dava na outra ali, nada ficava com ele. Essas pessoas que a gente vai falando assim, que foram, por exemplo, eu gosto muito da história do Mandela. O cara ficou a vida quase toda preso com um objetivo que era dentro da moralidade. Foi solto, voltou, foi eleito presidente do país, viveu aquela vida simples até desencarnar. Quer dizer, então a gente vê que é possível a gente viver aqui isso tudo, essas coisas que são colocadas para a gente como provas, para a gente aceitar ou não, ou usar aquilo, ou cair, falhar, porque é tudo tão material, tudo tão fugaz. Então, porque o principal é a vida espiritual. A gente tem a intelectual, o progresso intelectual, eu acho que ele vem para a gente de qualquer forma, mas a moral, ela tem que ser colocada à prova, entendeu? Porque você tem que desapegar das coisas, você tem que deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta. É isso tudo que vai acontecendo para a gente galgar esses mundos que a Giovana está falando, que existem, que não são ainda os mundos puros, onde vivem os cristos, entendeu? Olha só como é que esse mundo que ela está falando já é, assim, a nosso ver, excepcional. A gente vai demorar um pouco ainda, mas a gente tem o privilégio de conhecer a doutrina espírita, de já poder modificar muita coisa na nossa vida. Acho que a gente tem que agradecer muito, né, a esses espíritos que deixaram aí para a gente, o Allan Kardec, o Leon Denis, André Luiz, que deixou isso tudo para a gente poder mostrando para a gente o caminho. Né? E Muito bom. tá, Pode falar. a sua internet está travando um pouquinho aqui para mim, aí às vezes eu posso falar aí antes de você terminar, mas é por causa disso. Não, tá bom. A última questão que eu queria trazer, porque a gente tem um outro tema importante, né? Esse capítulo ele é muito rico de conceitos básicos da doutrina espírita, né? Mas como você citou, né, o Chico, citou aí, né, outros nomes também, de pessoas que se doaram, né? E às vezes a gente pode falar assim, quem sou eu para ser um Chico, né? Francisco Cândido Xavier, e parece que a gente vincula fazer o bem a uma religião, né? O Chico veio com uma missão, e ele se afinizou com o Espiritismo, mas a gente tem nomes também de outras crenças e que mudaram uma história de um povo. Então, por exemplo, a gente tem a Dona Zilda Arnes. Eu falo muito dela quando eu vou fazer meus estudos, porque para mim ela é uma referência de um ser humano que escolheu dedicar a sua vida para cuidar de outros seres humanos. Ela era uma médica pediatra, ela é irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes, que era da Igreja Católica. Eles eram católicos, ela era católica, né? E o que ela fez pela nossa população brasileira? Até a década de 80, o índice de mortalidade de crianças no Brasil era de 50%. 50% das crianças, das pessoas que nasciam, morriam na infância, por questões básicas.
E a dona Zilda Arnes, ela desenvolveu um projeto que ela conseguiu reverter a mortalidade infantil a quase zero. A quase zero. Mas num tempo muito curto. E muitos de nós brasileiros não nos lembramos dela nas nossas preces, nisso que você falou, no nosso sentimento de gratidão por essa pessoa. Ela não fez isso sozinha, foi um projeto, mas ela teve a habilidade para desenvolver esse projeto. E esse projeto é tão grande que quando a gente tem políticos sérios que querem fazer políticas públicas sérias, que atinjam a população mais carente, aquele ribeirinho que mora nos confins do Brasil, ninguém conseguiu até hoje nenhum projeto que atendesse essa população que não fosse o da Dona Zilda. Até hoje ele é usado. Quando as pessoas querem trabalhar de forma séria pelo bem da população. Eles pegam isso que ela desenvolveu. Eu quero montar rapidamente uma rede de vacinação para uma doença que acabou de chegar, por exemplo, que a gente precisa vacinar rápido. Eles usam o projeto que ela criou. Que com esse projeto eles conseguem chegar na população mais carente e mais distante do Brasil. Então, é uma pessoa que a gente tem que lembrar muito dela nas nossas preces, né? Uma pessoa como nós, como qualquer um de nós. Uma médica que ela simplesmente um dia falou: eu vou cuidar das crianças. Eu vou dedicar o meu tempo para fazer o bem para o próximo. Outro nome que a gente tem no Brasil, e aí a gente vai falar aqui de um ateu, é o Betinho. Ele criou a ação da cidadania. Quem tem fome tem pressa. Enquanto ele estava vivo, esse projeto matou a fome mais de muitos brasileiros, de muitos. E teve um tempo, não muito distante da nossa realidade, em que a gente conseguiu quase chegar num patamar de fome que não vamos falar que é aceitável, né? Porque fome nenhuma é aceitável, mas diminuiu drasticamente a fome no Brasil, graças a esse projeto, que foi utilizado por políticos que queriam fazer projetos de políticas públicas sérios, né? Então, eu gosto de trazer esses nomes, porque eles são muito importantes na nossa história. E ele, por tudo que ele viveu na vida dele, ele optou por ser ateu. Mas eu tenho certeza que, no fundo, ele não tinha bronca de Deus, ele não era contra Jesus. Ele, na verdade, só não conseguia ver cristãos fazendo aquilo, por exemplo, que Cristo pregava. E talvez isso gerasse uma revolta, né? Enfim, é muito bacana quando a gente vai lembrando desses nomes e dizendo assim, nós podemos também, né? Porque eles não eram pessoas especiais. Eles se fizeram especiais na encarnação, escolhendo serem especiais, né? E uma outra questão que eu queria trazer, né, que eu acho que é importante, que está dentro disso aqui que a gente leu hoje, e também um pouco do que a gente trouxe semana passada, porque a Giovana vai falando, né, como que ela vai nesses outros mundos, e aí tem uma parte que ela fala assim, olha, com a rapidez do pensamento, atravessamos espaços imensos, povoados de uma multidão de espíritos. Está lá na leitura que a gente fez no finalzinho dela semana passada.
E aí aqui ela vai explicando como é que são esses mundos, né? E aí eu queria falar um pouquinho hoje, é claro que a gente não vai esgotar esse assunto, porque o Leon Denis vai trazer ainda para a gente estudar mais, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho de perispírito hoje. E por que eu acho que é importante? Porque a gente pode pensar assim, como que a Giovana foi lá nesses mundos superiores ao da Terra, se ela está aqui ainda na Terra, né? Então, qualquer um pode ir em qualquer lugar. Então, não é bem assim. A gente vai ver no próximo capítulo e no último, faltam 2 capítulos para a gente encerrar esse livro, né? Passa muito rápido, que ela é um espírito diferenciado, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai entender por quê. Mas, por que eu estou trazendo essa questão do perispírito? Porque a gente precisa entender que não é qualquer um que consegue ir em qualquer lugar. Não basta eu querer que eu vou lá no mundo superior, no mundo ditoso, por exemplo. Eu vou me desdobrar, ou seja, eu vou dormir, o corpo vai ficar ali dormindo, enquanto isso, eu, espírito, vou me desdobrar, vou para outras dimensões. Não basta eu querer. Eu tenho que ter condições perispirituais para que isso aconteça. Então, a gente vê aqui que ela foi para um mundo superior à Terra. Tanto que tem uma hora que ela fala que ela fala de subir, né? Agora eu não vou achar aqui, mas tem uma hora que ela fala de ir aos céus, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, para a gente não perder muito o tempo aqui, ela realmente ascendeu a outros mundos, ou seja, ela foi para mundos superiores ao patamar evolutivo da Terra. E por que isso é possível? Porque o perispírito dela tem um peso atômico que permite a Giovana ascender. O que isso quer dizer, Rosimar? Não estou entendendo muito bem isso, não. O Ricardo, né? O Ricardo também pode explicar isso bem. Quer dizer que nós somos formados daquilo que. Nós não vamos entrar em todos os detalhes aqui, como eu disse, mais para frente a gente vai estudar isso de forma mais abrangente. Nós temos esse corpo físico, que ele é formado a partir de uma elaboração que é feita no mundo espiritual e de uma forma. Existe uma forma para que a gente seja constituído com essa parte que é o corpo físico. Essa forma a gente chama de perispírito. E por que a gente chama essa forma de perispírito? Porque o perispírito ele possui uma memória daquilo que a gente precisa para reencarnar. Então, é o perispírito que vai estar a memória, por exemplo, das nossas dos nossos ajustes que vamos ter que fazer. Rosimar, ela precisa vir, talvez, com uma doença X, para resolver algumas questões que estão pendentes. Ela vai ter que ter características tais para conseguir viver essa encarnação. Isso está na memória do nosso perispírito. Então, o perispírito é um corpo fluídico. Como é que ele é formado? Ele é formado a partir do fluido que está em todo o universo. Todos nós somos formados do mesmo fluido, só que de forma alterada. Então, tem um fluido que se chama fluido cósmico universal, que está permeando todo o universo e que ele é modificado a partir das necessidades reencarnatórias de cada mundo. Então, por exemplo,
num planeta de provas e expiações, o fluido cósmico universal ele é alterado, 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 até chegar a essa forma grosseira, que consegue construir um corpo físico, com um perispírito também grosseiro. Mas como que a Giovana está aqui e não tem esse perispírito tão grosseiro quanto o meu? Porque a gente já viu nos outros estudos que existem gradações nos mundos. Não está todo mundo no mesmo grau evolutivo aqui no planeta Terra. Nós estamos no mesmo mundo evolutivo, mas em gradações diferentes. Ou seja, uns um pouquinho mais evoluídos, outros um pouquinho menos evoluídos. Todos num mundo de provas e expiações, passando pelas experiências de provas e expiações. Mas podem ter espíritos como a dona Zilda Arnes, por exemplo. Ela não está no mesmo grau evolutivo que eu, Rosimar, de jeito nenhum. Ela viveu essa experiência tendo possibilidade de ter um perispírito menos denso que o meu. E é por isso que a Giovana consegue ascender quando ela se desprende do corpo físico na hora do sono. Mas tem espíritos que descem. Então, tem espíritos que eles vão para as zonas mais perturbadas, menos sutis, menos evoluídas. Então, a gente precisa entender que a gente pode ir fazendo movimentos também que ajudem a gente a ir para lugares mais equilibrados. Um dos principais movimentos que a gente pode fazer, que ajudam a gente durante o sono do corpo físico, a gente visitar zonas um pouco mais equilibradas, harmoniosas, até zonas de estudo, é a prece. É com o que a gente sintoniza antes de dormir. Mas a gente também tem que evoluir isso um pouquinho, sabe? Não sei o que você pensa disso, mas eu acho assim, falar de higiene do sono. Na hora de dormir, você faz lá os exercícios. Eu aconselho a fazer isso. Mas eu acho que a higiene do sono, ela começa na hora que a gente acorda. São os pensamentos que a gente vai tendo durante o dia, os comportamentos que a gente vai tendo. Não adianta nos 46, 49, como é que é? Você entende melhor de futebol aí? Nos 45 minutos, vamos colocar aí que tem uma prorrogação, nos 49 minutos segundo tempo, a gente se preparar para dormir. Não vai ser assim um estalo que a gente vai conseguir essa harmonia para a gente conseguir ter um sono tranquilo e se desprender de forma harmoniosa e acompanhar os nossos mentores para as noites de estudo. Então, a gente tem que evoluir esse pensamento também. Parar de ficar no último segundo querendo se preparar para dormir, né? Tá desligado. Só fazendo uma observação, eu convido a todo mundo a tentar fazer isso. Na hora de deitar, ao invés de, como é que fala, ficar com aqueles pensamentos, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu ainda tenho que fazer aquilo, tenta sair disso e entrar em sintonia com os seus mentores. Pede ajuda. Gente, né, eu estou à disposição, eu quero trabalhar ou quero estudar, o que vocês têm para mim, eu agradeço. E entra, para você ver como é que a noite vai ser boa de sono. Porque quando a gente esquece de fazer isso, você fica com aquelas mazelas do dia, né? Então, isso que você está trazendo aí é importantíssimo. A gente tem que tentar se colocar à disposição para ir para essas coisas, para esses lugares. Porque
porque senão você tem pesadelos. Você não consegue conciliar logo de início, mas tenta fazer essa coisa, que é coisa assim de 5 minutos, que você vai entrar em sintonia e vai ter um sono tranquilo. Vai acordar descansado. Por quê? Porque você sabe que você foi em bons lugares. Se você quiser ir para lugares que você, às vezes, você nem quer ir, mas você vai, dependendo do jeito que você dorme. Se você dorme com muita raiva, com muito nervoso, e não coloca a ideia em dia com os seus mentores, né? Preciso de ajuda. Humildemente, você pede que você consegue. A gente consegue, né? É um Uma... exercício, né? É um exercício Isso. que a gente tem que praticar. O que a gente assiste antes de dormir? Quais são os programas que a gente está sintonizando, né? Isso tudo vai fazendo diferença. E a gente está falando isso por causa dessa questão mesmo, né? São recursos que a gente vai utilizando que vão ajudando a gente a fazer essas viagens astrais, né? Como a Giovana fez. Astrais por quê? Não tem nada de sobrenatural nisso, porque são visitas a outros astros, né? Então ela vai vendo que esses lugares têm sim habitantes que são diferentes, que têm uma densidade diferente, que tem uma luz diferente, uma vibração diferente. E aí, por isso que a gente falou um pouquinho hoje sobre essa questão do perispírito. Muito superficialmente, o perispírito, para quem sabe, né? Eu gosto desse tema, eu me interesso por esse tema, mas cada livro que a gente tem sobre perispírito é mais ou menos desse tamanho aqui. Não é só esse, nós temos vários livros que foram escritos sobre perispírito, esse é um deles, que vão trazer muito conhecimento para a gente. Por quê? Porque a gente entendendo isso, a gente também vai mudando muita coisa aqui na matéria. Porque é aqui na matéria que a gente vai trazendo mais leveza para o nosso perispírito. É aqui que a gente vai fazendo a transformação para que o nosso perispírito seja cada dia mais, cada vez mais, cada nova encarnação mais sutil e menos preso a essa dureza da matéria. E aí, só para encerrar minha fala aqui, se você quiser comentar alguma coisa também, é muito interessante, né? A gente tem conversado sobre isso. É claro que o Leon Denis vai trazer muitas coisas nas suas obras, né? Mas o quanto que nesse romance espírita ele traz essa base e o quanto que o André Luiz, nas obras dele, vai trazendo a ciência comprovando isso tudo. Então, lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 15, se chama A Viagem. É lindo esse capítulo. Eu vou ler só 2 trechinhos para vocês, que é um capítulo muito grande. E aí, esse trechinho diz assim, olha, eles estavam chegando num lugar e estava tudo, olha, tudo fluindo bem, tudo indo com muita facilidade, né? André Luiz falava assim no início, olha, a volitação acontecia com facilidade. Volitar é você, vou falar de forma bem grosseira, é você caminhar, mas tem esse nosso passo pesado aqui da terra. É como se você estivesse planando, né? Isso é volitação. Então, eles faziam isso lá, como se eles estivessem fazendo assim. E era tudo muito rápido. De repente, foi acontecendo alguma coisa, e aí o André Luiz fala assim, o André Luiz não, né, o mentor, estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar, consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino,
Então, eles vão sentindo a densidade impedi-los de volitar. Porque fica denso, fica pesado aquele ambiente, né? E aí, mais à frente, ele fala assim: olha, este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue aprender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. Então, por que eu trouxe isso daqui? Porque no grau evolutivo que a gente está, não dá para a gente ir muito longe. Nós somos muito pesados, a gente não consegue adentrar mundos como a Giovana adentrou. Mas nós podemos mudar isso a partir do momento que a gente entende que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros dos compromissos que nós temos. Ser herdeiro de si é parar de jogar a culpa no outro. Eu não evoluí nessa encarnação porque eu não tive um pai que cuidou de mim direito, eu não tive uma mãe, ninguém me deu oportunidade, eu sofri muito, eu acho até que Deus foi meio injusto, porque Ele me deu muita carga. Não, nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós quisermos hoje, nós começamos o nosso processo de transformação. Basta que eu olhe para mim com verdade e veja quem sou eu. Eu ainda sou orgulhosa? Eu ainda sou vaidosa? Eu ainda sou prepotente? Eu ainda sou arrogante? Eu ainda sou inflexível? Tudo tem que ser do meu jeito? Eu ainda sou fofoqueira? Eu ainda sou mentirosa? Uma mentirinha não faz... Não tem problema, não, uma mentirinha só. O André Luiz já ensinou a gente. É verdade. Se eu olho para mim com verdade, eu vou saber aonde eu posso melhorar. Rosimar, só acrescentando a tudo que você falou, essa questão das vicissitudes, a gente tem espíritos que foram espíritas na Terra que voltaram para falar para a gente como é que é. Aliás, voltaram não. Eles lá no mundo espiritual contaram para a gente a forma que ele chegou. Mas é voltar. Tem um livro. Que eles voltaram, né? Eles voltaram através das psicografias, das psicofonias, né? É porque eu estou fazendo um pouco de confusão por causa do nome. O livro, ele chama Voltei, né, do irmão Jacó. Ele conta a história de um espírita que viveu aqui no Brasil, uma pessoa bem-sucedida, que foi presidente de casa espírita. Quando ele desencarnou, quem veio buscar, que fez parte do comboio para levar ele para uma determinada zona do mundo espiritual, que seria uma área igual ao nosso lar, por exemplo, que era uma cidade para onde iam, que ele foi, né, esse espírito que voltou para contar, quem veio fazendo parte do comboio foi o Dr. Bezerra de Menezes. E esse espírito que foi uma pessoa bem-sucedida na Terra, aqui no Brasil, ele tinha esses problemas. Ele era espírita, mas ele achava que ele, se dedicando ao espiritismo ali, que só aquilo bastava. Mas ele tinha essas mazelas da vida, que é a questão de, vamos dizer assim, eu estou, né, cometendo pequenos pecados, né, pecadilhos, como diz o jargão jurídico. Ele teve que ser carregado por
esses espíritos que vieram buscá-lo quando ele desencarnou. Ele não passou por um umbral, mas eles tinham que, no momento que ele atravessava a zona ali para ir para esse local, que não é o nosso lar, é outro local, eu não estou lembrado o nome agora, ele todo tempo eles tinham que parar, porque ele estava muito fatigado, aquela coisa toda, e a qualquer momento ele podia escapar e ir para um umbral. Então eles entravam em oração para ele poder chegar. E quando ele chegou nesse local, ele via que aqueles que antecederam ele, da mesma parte de espíritos que se reencarnaram naquela época, já tinham ido, do centro espírita que ele fazia parte, que já tinham voltado para o mundo espiritual, ele via que a luz que ele tinha era mínima e que os outros tinham aquela luz e ele não entendia. Por que a luz dele era tão fraca? São essas coisas que você acabou de falar. Né? Esse exemplo que você traz é perfeito, porque você pode me corrigir que você conhece bem mais do que eu a história do irmão Jacó, né? Parece que o Dr. Bezerra falou, você fez muito pelo movimento, mas você não fez tanto por você. A luz tem que vir de dentro, né? É preciso que a gente faça o movimento para cuidar do outro, não tem problema nenhum, mas é preciso que a gente volte o nosso olhar também para nós. O que eu estou fazendo por mim? Em que eu estou me modificando nas minhas mazelas? Então, acho que esse foi o convite, por isso que ele até pediu para escrever esse livro. Ele falou: não, eu preciso deixar essa mensagem para os meus confrades, que não adianta só fazer para o externo. Precisamos fazer para o externo, mas principalmente para nós. E aí eu volto a dizer, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. A mudança perispiritual que a gente precisa, ela só vai acontecer a partir do momento que a gente se dedicar a isso. Que a gente fizer um movimento para que isso aconteça. E aí a gente vai evoluindo. E com isso, vai tornando o nosso perispírito mais sutil, mais possível, né? De visitar outras esferas. É assim, de forma muito resumida, que a gente vai entendendo como é que se dá a evolução, né? Então, é bacana esse exemplo que você traz, porque vem falar realmente disso, né? Dessa mudança que tem que acontecer primeiro internamente, né? Então, acho que hoje a gente pode ficar por aqui, né? A gente tem mais coisa para comentar, até sobre esse tema. Nós temos também o livro Entre a Terra e o Céu, também do André Luiz, né? Psicografia do nosso querido Chico. Aí tem o capítulo 29 e vários outros que vão falar. Aí fala da reencarnação, mas fala dessa coisa da formação do perispírito também, né? André Luiz ajudou a gente muito a entender essas questões, né? Mas a gente já tem muita literatura explicando essa questão do perispírito, né? E eu quis trazer hoje também para a gente entender como é que a Giovana consegue visitar esses mundos, né? Porque ela já estava em condição, perispiritualmente falando, de visitar, né? Então, acho que Você é acha importante. que no estudo da semana que vem a gente pode começar falando sobre essas coisas que a gente... por exemplo, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a escala espiritual, né? Evolucionária, Podemos né? sim. Aí a gente já E começa assim, né? uhum, Falando sobre isso, porque ainda tem que falar mais um pouquinho aqui. isso. Rapidinho, mas tem. A gente marca os trechos que são importantes, que a gente traz só os trechos do capítulo, né? Eu acho que vai ficar melhor assim também. Para que a gente possa trazer o tema doutrinário dentro do texto, né? Eu acho que vai ficar até mais bacana. Mas eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui.
e refletir, né, sobre o nosso compromisso com a gente mesmo a partir de agora, né? Então tá certo. Vamos encerrar então? Vamos encerrar, aproveitando aí para lembrar, né, como a gente faz de costume. Nosso grupo está aberto para quem quiser participar com a gente. Por enquanto, esse é o único grupo que a gente grava e vai para o YouTube. Os outros grupos, eles continuam em ativa, né, a todo vapor. Aí a gente está aprendendo muito com as obras de Allan Kardec, de André Luiz, mas a gente não grava, a gente faz o estudo só na plataforma. Quem quiser participar com a gente, sintam-se convidadas e convidados. Vai ser uma alegria poder ter mais pessoas aqui trazendo, né, as suas percepções, os seus conhecimentos. Isso é muito rico. Então, para a gente encerrar, vamos orar. Nós agradecemos Jesus, agradecemos Leon Denis, André Luiz, Allan Kardec, por essas permissões de obras que vocês deixaram para a humanidade. Jesus deixando esse evangelho de luz e amor, e vocês, a codificação espírita e as obras subsidiárias para perfeitamente entendermos essa doutrina abençoada. Que nós possamos estar novamente na próxima quinta-feira, juntos, para mais um estudo. E que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, abençoe todos os lares representados no estudo de hoje. Mais uma vez, agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.